Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu a nossa parte de login e a nossa parte de rota privada, né? Daqui para frente a gente vai criar só rotas privadas, né? Ou seja, login é o suficiente para a gente ter como pública, a de ping também como pública, tá? Mas ela pode até ser desativada. Acho até um tanto perigoso deixar ela habilitada, mas ela pode servir também como uma medida de checagem, mas eu recomendaria depois implementar um limit rate. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nessa aula a gente vai ver um CRUD completo na nossa aplicação, tá? Para fins de teste, tá? Eu vou colocar aqui um cara chamado API, vou colocar aqui model.client.go, tá? Vou colocar aqui package API. Vamos criar também aqui arquivos separados de API. Vou colocar um API.read, um API também .insert, vou criar um outro aqui também, um API.update e um API. Deixa eu ver, faltou o delete. O que a gente está fazendo? Nós estamos colocando todas as siglas do CRUD, né? O CRUD é create, que é o nosso insert. Se a gente quiser colocar aqui também como create, também serve. Se você quiser renomear aqui para create. Create, read, update, delete. Tem aqui o nosso CRUD, então a gente tem aqui o update, read, delete e create na nossa aplicação, tá? Então, o create basicamente ele seria um insert, tá? Eu coloquei aqui já no script pra gente um modelinho de tabela que a gente vai criar. Vou deixar ele até aqui nos scripts para vocês. Então tem aqui a tabela cliente, nome, CPF underline CNPJ. Aqui a gente criou um com o ID com auto incremento com o ID. A constante nossa aqui vai ser o nosso ID, tá? Então, basicamente é só criar isso lá no nosso banco de dados. Aqui no meu aqui eu já criei ele aqui já. Tá até vazio, ó, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar agora o package API aqui em todos. Para assumir esse vermelhinho ali. Read. Faltou o update. Tá? Bom, como a gente não tem dado nenhum, vamos começar pelo insert. Tá? Então a gente vai fazer aqui uma function chamada create client. Nele a gente vai colocar um W com API aqui também. Core. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem copiar o mesmo cabeçalho aqui, ó, desse aqui do login, que vai ser a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Basicamente em todos os nossos endpoints, como a gente vai devolver tudo como JSON, a gente pode colocar essa tag aqui em todos, que a resposta de todos os nossos vão ser em JSON. Deixa eu fechar aqui. Opa, pronto. Então a gente vai ter aqui também, para não ficar chiando aqui, eu vou colocar um HTTP status aqui. Deixa eu salvar aqui. E aí vamos criar aqui a do delete, a do read, a do update. Do update, a gente colocar aqui update cliente. Aqui a gente pode ter um raw cliente e um list cliente. O raw vai devolver uma única linha de cliente e o list vai devolver uma lista de clientes.
create, tirar esse W daqui. O delete vai ser um delete cliente. E o update. Então nós criamos aqui, ó, o create cliente, delete cliente, home cliente e list cliente, e aqui o update cliente. E aqui a gente criou um model para poder colocar o cliente. Na parte do model, como a gente vai utilizar ele para várias coisas, por exemplo, para incluir, no caso aqui do create cliente, a gente vai dizer que no create a gente vai fornecer só nome e CPF/CNPJ do nosso cliente, tá? Para fazer o update, eu também quero que o cara informe basicamente quase a mesma coisa. Ele também vai inferir só o nome e o CNPJ. E para o type cliente, que é o que a gente vai listar, então vamos criar aqui um. Para listar a gente vai ter ele aqui completo. Ele está reclamando aqui que ele está falando aqui redeclare, mas a gente não tem nenhum outro aqui para ele poder chiar aqui que já tenha criado. Vamos ver aqui de onde que tá achando que eu criei. Não tem aqui. O que ele chiou aqui? Redeclare. Acho que ele tá meio maluquinho aqui. Não tem nenhum outro lugar criado aqui na nossa aplicação. Só tem um só, ele que tá com frescura aqui. Bom, vamos lá. Então eu criei aqui pra gente aqui a parte do cliente. Todos vão retornar JSON, o delete aqui também, o update também. Nosso model aqui já tem o nosso cliente, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui, primeiro aqui o insert. Aqui no create. E o que a gente vai fazer? Todo mundo precisa obter o banco de dados para fazer a conexão. Então a gente vai fazer aqui o DB. Vamos pegar aqui o nome do DB que o cliente quer usar, vai ser o DB. Vamos pegar depois o nosso, acho que dá para tratar aqui também se inserir um DB ou não. Vou colocar aqui um erro aqui. Riser return com um erro aqui se não informar o DB. Aí a gente pega o TS core.processo.tenant.find e passa o DB. E a gente valida se encontrou o DB que foi informado. Se não encontrou, a gente dá um not found. Acho que até o de cima também dá para colocar como not found. E aqui que é o que a gente vai incluir, vamos colocar aqui um var body cliente. A gente vai ler aqui o dado que foi informado no body. Se der erro, a gente vai dar um erro de interpretação. Acho que ele quis sugerir isso aqui, pessoal, mas não vamos usar isso aqui não. Vamos usar aqui, ó, JSON decode body. Isso aqui é o suficiente. Ele vai pegar o corpo, vai encodar aqui e vai devolver aqui para o nosso cliente aqui. Ele está dizendo que não tem esse tipo aqui, mas acho que é porque está com o mesmo nome aqui do create cliente. Vamos ver uma coisa aqui. Ele está conflitando porque o nome do nosso... Vou colocar aqui um T aqui. Como se fosse de uma classe. Assim vai evitar ficar igual. Pronto, criado. Bom, aqui a gente já leu o corpo com a informação que a pessoa vai passar. Agora a gente já pode literalmente já fazer um insert dentro do banco. Tá, a gente vai pegar, vai criar um dataset aqui. Vai
pegar ts.connection dataset, vai mandar limpar e vamos fazer um insert aqui do nosso dado, tá? Acho que essa função aqui ela retorna mais de um dado. Então a gente colocou aqui, ó, insert clientes, o nome do cliente, o CNPJ ou CPF dele, os parâmetros aqui que a gente vai utilizar, tá? E se tiver criado, vai devolver aqui um create para ele. Então basicamente nós já criamos aqui o endpoint de create. O de update eu vou basicamente copiar a mesma coisa, não vai mudar muita coisa aqui. A gente vai colar aqui dentro, a única coisa que a gente vai mudar aqui é essa parte aqui para poder fazer o update. Então mudei aqui, aqui na parte do create eu vou mudar aqui para update cliente. E basicamente vai vir a mesma informação, tá? A do delete também pode colar aqui a mesma coisa, a diferença aqui é que a gente vai mudar aqui para um delete. Mudei aqui para um delete. A gente não vai precisar desse cara aqui que a gente está decodando, tá? Isso vai vir do próprio parâmetro que o cara está fornecendo aqui, vou chamar aqui de ID. Se não tiver, vou dar um not found ali. E aqui embaixo é o que a gente vai mudar aqui para um ID. Eu vou arrancar esse outro aqui. Tá chegando aqui. Pronto, colocamos aqui. Então já fizemos aqui o do create, o do delete, o do read a gente não fez e o do update a gente já fez, beleza? Bom, vamos fazer agora o do read. O do read aqui, vou colar também a mesma coisa, tá? Isso aqui é o do round. Deixa eu fazer o seguinte. O do delete a gente informou o ID aqui, ó. Tá? Vou dar um Ctrl C. O do round vai pegar a mesma coisa aqui, porque ele vai precisar só do ID, porque a gente quer ler um cliente em específico, tá? O do cliente aqui, acho que não precisa mudar nada, porque a gente não vai mudar aqui o ID, então não precisa do ID. Vai ser a query pura. Então vamos mudar aqui para select client ID. E já esse aqui a gente tira o ID que a gente não vai utilizar e faz o select puro aqui, tá? Então basicamente é isso aqui. A diferença é que nesse cara aqui a gente não dá exec, né? A gente dá open, tá? Então vou tirar aqui os exec, vou tirar esse exec daqui e vou colocar aqui como um open. Coloquei o open. E a diferença também na hora que a gente for devolver o dado, né? Vamos colocar aqui, se aqui não retornar nada, fazer um if des empty, is empty. A gente vai colocar aqui não encontrou nada. E se tiver encontrado alguma coisa, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um var. Aqui vai devolver um cliente. A gente vai fazer o seguinte, ó, ds.toStruct JSON, que já tem no nosso DS aqui. A gente coloca aqui o cliente. Esse cara aqui em especial, ele já devolve já um byte em formato de JSON, um erro, caso dê um erro de conversão, e aqui a gente devolve esse byte de erro. A gente falta tratar aqui, na verdade, se deu um erro, tá pronto. E o outro ali, como é uma listagem, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Se tiver aqui, a gente vai devolver aqui um byte vazio. Se esse aqui tiver certo, a gente também vai devolver o byte aqui embaixo. Só que a diferença é que esse aqui vai ser um array de clientes, ok? Vou trocar aqui para plural. E basicamente acredito eu que já está pronto todo o nosso CRUD aqui já, tá?
que a gente tem que fazer agora? A gente tem que registrar essas rotas, tá? Então, como a gente está aqui na rota privada, basicamente a gente vai dar um Ctrl C aqui e vai criar aqui, por exemplo, para impugnar o cliente, a gente colocar aqui como post. Vamos chamar aqui de create cliente, WR, e vamos colocar aqui o API.core ô miséria, rapaz, teclado não quer não. Aí, core API, fecha aqui, API, pronto. Deixa eu ver uma coisa aqui. É porque tá com apelido aqui. Então tá pronto aqui. Deixa eu ver uma coisa. A gente criou o da API. Deixa eu colocar os dois com o mesmo nome lá, que é para ficar padrão. Pronto. Então ficou a framework e outro ficou o da API aqui bonitinho. Então vamos ver aqui agora. Aqui já chamou o create dele. Vamos chamar aqui de create cliente. Vamos copiar isso aqui também. Vou colar várias vezes aqui. Um vai chamar update cliente, o outro vai chamar delete cliente, o outro vai chamar run cliente. E vamos criar mais um aqui, que é o list clientes no plural, tá? O do lists aqui, como é para pegar, vou chamar ele de get. O do cliente também, como é para pegar, vou chamar ele de get. O do cliente é para deletar, vou chamar ele de delete. O outro que é para fazer uma atualização, vou chamar de put. E se fosse alterar dados específicos, eu colocaria ele como path, mas a gente não vai vir a esse o caso, tá? Então vou alterar aqui de cada um deles. Então alterei aqui o nome de cada um deles. Ficou então create cliente, update cliente, delete cliente, run cliente e list cliente, tá? Então eu separaria aqui dizendo que isso aqui são todas as rotas cliente que a gente tem, tá? Então, como todas são privadas, a gente não precisa fazer mais nada, tá? Então, como aqui tudo é padrão, como vocês verem usando a framework, basicamente a chamada é similar para todo mundo. O que vai mudar aqui, na verdade, só são os métodos que a gente vai estar utilizando para poder fazer isso, ok? Bom, já está com nossa API já bonitinha. A gente vai dar agora um go run nela aqui. Olha lá, já subiu nossos métodos, até registrou aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente pode copiar essa rota aqui, ó. Vou dar um copiar aqui, Ctrl C, vou vir aqui no nosso Postman, que tá na outra tela. Deixa eu puxar ele para baixo aqui. A gente vai vir aqui, ó, vai dar um maisinho, vai trocar aqui para post e vai colocar isso aqui, tá? Aqui nos nossos argumentos, a gente tem aqui a parte do login. Vou chamar isso aqui que vai ser um beer token. Na parte que vai ser raw, e aqui a gente vai colocar o nosso JSON. No nosso JSON, que a gente pediu aqui na parte do cliente, vê que é nome e CNPJ, tá? Então, basicamente aqui vai ser a mesma coisa. Então a gente vai colocar aqui uma parte nome, 2 pontos,
o nome da pessoa, vou colocar aqui meu nome, Paulo. Vou vir aqui e vou também colocar o CPF, CPF _ CNPJ. Vou colocar aqui, como a gente não está validando o CNPJ, vou chamar aqui de 0001, ok? E vou dar um send lá para nossa API. Ela disse que eu não tenho autorização, obviamente, porque a gente tem que fazer o login. Fiz o login, vou copiar aqui o meu token e vou colar aqui a nossa ferramenta. Ele disse aqui que deu not found. Espera aí que eu acho que a gente precisa corrigir algumas questões aqui na rota que eu acabei de me lembrar. A do update, quando informa o cliente, a gente tem que colocar aqui o 2.id. A do delete também 2.id. O do round também vai ter ID. E o da listagem vai ser o único que não vai ter ID na rota, porque ele vai devolver todos os clientes. Não falta mais nada. Deixa eu mandar resubir aqui. Subiu. Então, vamos voltar lá aqui na nossa ferramenta e vamos executar. Está dando 404, está dizendo que ele não encontrou, mas isso é porque a gente não colocou o nome do DB aqui, ó. Vamos colocar aqui como dev aqui. Olha lá, ó, criou. Se eu for vir aqui agora no nosso banco de dados, cadê banco de dados? Tá aqui. Então tá aqui, ó. Se vier aqui no nosso banco de dados, provavelmente já criou o Paulo aqui, ó. Paulo. Então, se eu executar aqui o Pedro, vou colocar aqui a Maria, a gente for lá no nosso banco de dados, já viu que criou Pedro, Paulo e Maria, tá? O próximo passo agora é criar os outros endpoints. Então vou chamar esse aqui de create /cliente, salvar. A gente pode dar um duplicar nele aqui e mudar aqui de create para update. A diferença aqui é que a gente vai colocar o ID aqui na frente, tá? Aí esse aqui eu vou mudar para update -cliente. E agora a gente vai salvar esse cara aqui e vai dar um duplicate nele. Aqui a gente vai mudar para delete. Salva. Vamos pro próximo. Qual que era o outro? Era o how. Esse aqui é get. O do delete é delete. O do update é o put. Vamos salvando aqui. Acho que faltou um que é só a listagem. Vou dar o duplicate aqui também. Vou chamar aqui de list. E o que muda aqui, que aqui é plural. E aqui também é get. Salvar. Salvar. Esse aqui não tem o ID na frente. Esse aqui é o list, né? List /clientes. E vou dar o send. Ó, veja aqui que no send, ó, já devolveu todos os nossos cadastrados, até com ID. Tá? Se a gente quiser modificar, por exemplo, o Paulo, pega o ID do Paulo, vai lá na do update agora, coloca o ID dele aqui e fala o dado que a gente quer mudar do Paulo. Agora vai chamar Paulo Henrique.
tá? O ID dele lá vai continuar como 1. Ele deu aqui como not found. Vamos ver se a gente colocou o ID aqui. Colocou o ID aqui, tá certo. Vamos ver por que que ele deu como not found. Tá? Então, vamos lá na nossa ferramenta aqui. Olhar aqui, ó, delete, update. Vamos olhar aqui, ó, do cliente aqui. Peraí. Não, o ID tá certo. DB é que a gente não... No update, a gente não pegou o ID também. Vamos pegar aqui o ID. Confere se o ID existe. E ficou faltando informar o ID aqui. Tá? Vamos ver se do delete a gente fez a mesma coisa. O do delete tá certo. Vamos ver aqui. Acho que tá tudo certo. Vou dar um Ctrl C aqui agora para rebootar a nossa API. Rodou. Vamos agora executar aqui de novo. Ele continua dizendo aqui que ele não encontrou. Vamos dar uma olhada aqui. Na de update eu vou colocar aqui. Eu vou tirar aqui do modo de execução direta. E vamos executar no modo de debug. Vou tirar os debugs daqui. E vamos aqui para nossa rota. Tá marcada a bolinha. Vamos agora executar lá. Não caiu na nossa bolinha o update cliente ID. É put que a gente colocou? Vamos dar uma olhada aqui. O update está como put. Update cliente, como que aqui tá? Cliente e o ID. E tá como put. Estranho. Vou colocar um debug aqui. Não tá caindo ali. Vamos ver se a gente colocou alguma coisa errada aqui. Update cliente e o ID. Estranho. Será que eu não salvei? Continua dando not found. E na ferramenta aqui, ó, ele mostra que ele chamou aqui, ó, update cliente. Vou colocar aqui mais uma bolinha aqui. Também não cai. Deixa eu dar um Ctrl Shift C. Vamos dar um salvar tudo aqui. Já tá tudo salvo. Estranho. A do create funcionou. Cliente e o ID. Vamos dar um F5 de novo. E vamos colar aqui. Bota uma barra. Vamos testar novamente. E continua não caindo lá, por incrível que pareça. Lá até que tá batendo, mas não tá caindo. Tá, vamos fazer um outro teste aqui. Vamos ver se a gente consegue deletar o usuário. Deu 400 e pouco. Eu não vi qual que é o retorno. Deixa eu ver aqui do delete. No content. Vou colocar aqui o ID. Tá certo. Vamos voltar lá na ferramenta.
Vamos dar uma listagem aqui. Na listagem ele caiu na verificação. Deixa eu tirar aqui. Então retornou o meu aqui. Vou pegar esse ID de novo aqui. E vamos pedir para exibir só a linha dele. Também deu not found. E a do create está funcionando. Vamos ver se a gente detecta qual que foi o BO aqui. Aparentemente está tudo certo. Só não tá batendo lá. Coloquei aqui uns debug, vamos ver se vai cair lá. Ó, ele desenhou que ele colocou aqui pra gente os endpoints, ó. Estranho. O da listagem caiu. Lembrei aqui, pessoal, é que acontece o seguinte. Eu estou colocando 2 pontos aqui como parâmetro. No Postman é 2 pontos, mas na API nossa aqui no X não é 2 pontos. O X você tem que colocar assim, ó, envolvido com as chaves. Não pode ser o 2 pontos, senão ele não acha a rota. Salvei. Vou pausar aqui de novo. Você vê que ele só deu problema nos que continham o ID, porque como a chave está com 2 pontos, ele não entende que é um parâmetro. Tá, então vou rodar de novo a API. Tirar o debug aqui. Tirar a parte aqui do course. E vamos agora lá na nossa ferramenta. Eu vou vir aqui agora. Vou dar o send. Olha lá, agora caiu na rota. Então, vou tirar já os debug daqui. Que agora vai funcionar. Ó, já caiu. E, segundo ele, já fez o nosso update. Olha lá, deu 200. Tá? Vamos agora pro round aqui, ó, só retornar a linha. Olha lá, ó, virou Paulo Henrique. Se eu for listar aqui agora, olha lá, atualizou para Paulo Henrique. Eu vou fazer mais um teste aqui com vocês agora. Vou alterar agora aqui para Paulo Henrique Tadeu. Vou dar um update. Vou lá na listagem, ó, tá só Paulo Henrique. Olha lá, retornou Paulo Henrique Tadeu. Vou no round aqui, Paulo Henrique Tadeu. Eu vou pegar esse ID aqui, agora a gente vai testar a rota de deletar. Vou vir aqui na parte de deletar. Vou colocar aqui o ID. E vamos dar o send. Ele parou lá no debug. Deixa eu tirar o debug daqui. E olha lá, no content quer dizer que deletou o nosso registro. A gente for vir aqui agora na listagem, esse registro aqui tem que sumir. Ó, já sumiu. Se eu for vir nesse aqui, ó, not found, porque não encontrou mais o registro
porque ele foi apagado. Tá? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Né? A gente já construiu aqui todas as nossas rotas de CRUD. Tá? É uma forma bem simples aí utilizando a framework. A maioria parte do nosso código era quase que repetitiva. É por isso que eu falei para vocês em um momento que o cara que desenvolve muita API, o cara faz quase que CRUD o tempo todo. É claro, aqui a gente não colocou muitos tratamentos, né? Nós não colocamos uma validação se o nome estava preenchido, a gente não colocou uma validação se o CNPJ já existia. Nós não colocamos também nenhuma travinha aqui no banco de dados, deixando o CPF ou CNPJ como único. Né? Isso aí fica a critério de vocês colocarem aí na aplicação de vocês. O intuito aqui é mais explicar para vocês como que vocês vão fazer o CRUD aqui na ferramenta, né? Então, basicamente aqui o que a gente aprendeu é usar os recursos máximos da framework. A gente tem aqui um cara que já gera, já preenche a struct e automaticamente já devolve um JSON. Isso poderia ser preenchido também de outras formas, fazendo de forma manual, ou seja, lendo linha a linha e preenchendo a nossa struct. Não é o nosso fundamento aqui de querer fazer isso. A gente também não colocou nenhum limitador de dados aqui, né? Mas esse limitador vocês podem colocar. Né? Aqui, por exemplo, a gente na outra aula a gente aprendeu a colocar parâmetros de query. Então, por exemplo, no nosso read aqui, a gente não está lendo nenhum parâmetro que o cara colocou. Né? A gente poderia simplesmente na parte aqui que o cara faz a listagem de cliente, ver se o cara colocou um parâmetro de query, por exemplo, para pesquisar por nome. E aí, se o cara colocou, você vem aqui e adiciona um filtro extra de nome, por exemplo. Tá? Isso aí pode ser colocado também. Mas isso também vai ficar aí para vocês fazerem um estudo, ok? Bom, então estamos aqui completando a nossa aula de CRUD, né? Nós aprendemos a fazer todas as operações básicas de CRUD, criar um registro, deletar um registro, buscar uma única linha e também mostrar várias linhas também. Nós também aprendemos aqui também como é que faz o update, tá? Criamos aqui também um model aqui para poder receber e entregar os dados que a gente tem. Tudo bem que alguns aqui poderiam ser aproveitados, por exemplo, essa do cliente que poderia ser aproveitado no update, mas vai ter casos, por exemplo, que às vezes você não quer permitir o cara alterar determinados dados, né? Vamos supor que o CNPJ ele é único, ou seja, o CNPJ nunca vai mudar, né? O nome da pessoa ela até pode mudar, por exemplo, porque a pessoa pode se casar. Então, por exemplo, nesse caso aqui do update, você simplesmente podia vir aqui e capar essa regra aqui do update. Lá na regra, lá você vem aqui, por mais que ele tenha fornecido ali, a gente vai só ler o que o cara passou. Aí eu vi aqui na regrinha aqui, por exemplo, CNPJ não pode ser alterado. Então eu tirei aqui da regra. Tá? Então, quando o cara fosse subir a aplicação de novo, ó, vou vir aqui da F5. O cara pode vir aqui. Então tá aqui, por exemplo, a Maria tem aqui, ó, CNPJ 123. Lá no update a gente estava permitindo alterar. O do Paulo também. Vamos dizer que se o Paulo fosse virar 10 aqui, eu vou colocar um 10 aqui. Eu vou colocar um número 2 aqui para provar que a gente só vai alterar o nome. Tá? Vou dar um send. Ó, deu que ele alterou, mas esse cara aqui ele nunca vai alterar porque a gente não deixou lá na regra. Então, se eu for aqui listar de novo, ó lá, ó. Como o Paulo não existe na verdade, né? Ou seja, na verdade ele não fez update nenhum, porque ele nem encontrou. Como no update também a gente não colocou uma validação se existe, ele só disse que ele executou o update. Realmente executou, mas não acontece nada dentro do banco. A gente pode criar o Paulo de novo lá. Vim aqui, ó, Ctrl C. Vim aqui na opção do Create aqui. Vamos criar o Paulo aqui de novo. Criar o Paulo aqui com o número 1 aqui. E dar o send. Olha lá, criou. Se for listar aqui o Paulo aqui. Olha lá, criou o Paulo com o número 1. Vou dar um Ctrl C aqui agora. A gente vai tentar aqui, ó, dar o update no Paulo. Vou dar um send. Tá. Vamos lá na listagem. Tá lá, ó, Paulo 2. Update, ó lá, não alterou. Se eu for vir aqui agora e trocar aqui o dele aqui para Paulo 3, por exemplo, ó. Dei update. Se eu for listar aqui de novo Paulo, lá mudou para Paulo 3 aqui, ó, no finalzinho aqui, mas não alterou aqui o ID do CNPJ dele. Então, vocês veem que vocês podem fazer infinitas regras
para a aplicação de vocês, baseado no que vocês querem fazer na aplicação. Tá? Então, por exemplo, aqui é uma regra de negócio que a gente colocou. O CPF e o CNPJ do cliente não altera jamais. É claro, por exemplo, você poderia também criar um cadastro embutido de login no cliente. Vamos dizer que o seu cliente possa logar na sua aplicação. Você poderia embutir aqui, por exemplo, no update, que altera todos os dados dele, menos a senha, por exemplo, baseado nesse endpoint. Teria que usar um endpoint exclusivo para alterar a senha. Então, as regras de negócio é vocês que vão decidir aqui na hora de implementar. Tá? E vocês veem aqui que fica muito simples na hora de implementar também utilizando a framework. Ó, fica uma coisa muito limpa e organizada. Claro, eu coloquei aqui o meu model de cliente. Vai acontecer que uma hora que o meu model de cliente vai estar gigantesco. Ou meus diversos modelos vai estar gigantesco. Vocês podem criar uma pasta com o padrão de vocês para guardar os models de vocês. Nos meus modelos eu coloco uma pasta só para model, né? Dependendo de como o projeto for crescer também, eu também crio a parte de API separada por módulos, né? Ou seja, às vezes compensa criar uma pasta chamada módulo cliente e dentro dela vai ter o módulo do cliente e todas as rotas de cliente. Se eu for fazer de um outro, mesma coisa, todos os módulos dele e assim vai por diante, para evitar de ficar muito grande. A única coisa, a lista que vai ficar grande é esse cara aqui, mas nada impede também de você criar um registro separado só para rota de cliente, só para nota, sei lá, de produto. Vai depender muito do tamanho do seu projeto, né? Às vezes você vai criar um RP muito grande, aí você vai ver como é que você vai querer que cresça seu endpoint. Aqui, por exemplo, eu criei a gente criou aqui rotas de grupo aqui, ó, baseado em público e privado, mas às vezes você quer criar também rotas modulares, né? Tudo que for referente, por exemplo, ao módulo estoque, tudo vai começar com a palavra estoque. Então, você vai criar aqui as suas rotas só de estoque, né? Ou seja, em vez de criar aqui, por exemplo, como private aqui, esse aqui vamos dizer que isso aqui fosse o CRM. Então, tudo aqui começar com CRM aqui no começo, que isso aqui seria o SRM. Se fosse estoque, aqui tudo começaria com estoque. Então, você vai decidir como que vocês querem criar, né? A ferramenta ela é aberta e permite você fazer isso aí, numa boa, tá? É claro, né? Hoje que a gente colocou aqui também alguns endpoints como públicos e outros como privado. É possível também você criar privados com outro tipo de token específico para a ferramenta de terceiro, tá? Nesse caso aqui que a gente acaba criando no nosso endpoint aqui, ó, a gente criou uma chave privada e colocou um token aqui. Como a nossa ferramenta ela é muito aberta, você pode vir aqui na ferramenta aqui, ó, e criar um token, por exemplo, para endpoint de terceiro. Então você pode vir aqui e falar assim, ó, terceiro. E colocar uma chave aqui para um terceiro poder integrar lá na sua aplicação, né? Aí você faria um login para terceiro, ele ia logar com essa chave aqui e você liberaria aqui, por exemplo, endpoints específico para esse token de terceiro. Fica a critério de vocês também. Por que isso? Porque às vezes o cara, por exemplo, vamos dizer que você faz um aplicativo que seja de venda, mas aí você tem um cara que você quer indicar para ele poder fazer venda do seu software também, ele vai ganhar uma comissão em cima, ou pessoas que ele indicar ganham um bônus. Você pode simplesmente falar para ele, não, aí faz o seguinte, você consome a minha API, tá? E você cadastra o cliente direto na minha base. Aí os clientes que for cadastrado com o endpoint dele, por exemplo, vai vir marcado que é dele já, automaticamente. Tá? Dá para fazer isso sem problema nenhum. Um API Key também, às vezes você quer faz um endpoint de terceiro, mas aí você quer colocar uma API Key diferente para cada cliente. Quando o cara registrar, vai vir lá uma API Key separado para cada cliente que vocês tiverem. Assim você vai saber de quem que é o cliente. Você até pode cadastrar ele como um cliente seu também e passar o ID dele lá como cadastrado na sua base. Quando ele cadastrar, vai cadastrar tudo na base de vocês. Tá? Então, são ideias aí que vocês podem estar utilizando na ferramenta de vocês. Tá? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.